Irmãos, com a paz do Senhor. Aleluia. Qual o texto da temática que foi proposta nessa campanha de milagre? A igreja saberia me dizer? Eu ouvi aí, Mateus. Aleluia. Queridos, sem delongas, deixa eu ler aqui Mateus capítulo 4, o versículo 23. E percorria Jesus por toda Galileia, ensinando nas sinagogas deles, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Tome o seu assento. Já foi orado aqui nessa noite, e eu tenho por certo que Deus tem uma palavra ao meu e ao teu coração nessa noite. Eu louvo a Deus pela vida do presbítero Taylor, irmã Cristina, pelo convite, pastor José Ribamar, já vi algumas vezes pela sede da Vila Nova ali, e é um prazer poder estar aqui nessa noite, e com o aval do meu pastor Judson Jarrier, Ministério de Vila Nova também. E hoje, aprove ao Senhor, a minha esposa está me acompanhando, e como já foi dito, a Pamela. Esse é um grudinho, eu falo que ela é o grude da minha esposa lá em casa. Que Deus abençoe esta igreja, poder estar conhecendo mais uma parte do povo que vai herdar o céu, do povo que vai herdar as mansões celestiais, do povo que tem um lugar especial preparado, do povo que aguarda a confiança, do povo que aguarda confiadamente a esperança que só o Senhor tem para aqueles que nele confiam. Portanto, meus queridos, nessa noite eu quero lhes trazer uma palavra diante da temática que foi proposta sobre milagres. Nessa temática e nesse tempo que temos aqui, quero discorrer, mas eu quero falar acerca do Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Lucas, no capítulo 10, o versículo 17 até o 20 ali, eu acho algo extraordinário. Portanto, o que nós bem sabemos ao longo da história e ao longo dos nossos dias, da nossa vivência, o maior milagre para a humanidade. O maior milagre para a humanidade talvez não é alguém que se acha ou que esteja acamado, ou talvez, quem sabe, em uma doença onde a medicina já disse, não tem jeito, não tem como, não tem possibilidade, não existe cura. Mas aí quando o Senhor Jesus decide fazer, quando o Senhor Jesus decide operar, quando o Senhor do céu dá uma ordem e a doença é extirpada, a doença é tirada, a pessoa é curada, a pessoa fica sã novamente. Talvez uma doença que aparece, aquele momento que eu costumo dizer, o infortúnio, as intempéries da vida, as adversidades da vida, que muitas vezes nós estamos sujeitos. Porque ao sol, eu costumo dizer, o sol e a chuva, ela cai tanto para o ímpio quanto para o justo. Nós não estamos isentos por estarmos seguindo a Cristo, nós não estamos isentos das dificuldades por estarmos ouvindo a voz de nosso Senhor e seguindo os seus caminhos e seguindo a sua jornada. É bem verdade que nessa contramão do Evangelho, talvez muitos estão achando que se decidir seguir a Cristo, que se decidir pelo Evangelho, é uma vida de paz, é uma vida de rosas, enquanto na verdade nós olhamos para a Bíblia Sagrada e vemos os seus aleluias, personagens passarem por grandes tribulações. Aleluia. Eu não sei o que você está procurando nesses últimos dias. Eu confesso que não sei quais são os teus objetivos e os teus ideais. Mas uma coisa a Bíblia nos deixa claro: aonde estão os nossos pensamentos,
É como dizia um pastor amigo meu: aquilo que você prioriza dá certo. Hoje o pastor falou acerca de horário. E se nós priorizarmos horário, a coisa dá certo. E aí, o maior milagre para a humanidade. A Bíblia Sagrada, no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, no texto áureo da Bíblia, João 3,16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia. O Evangelho do Dr. Lucas, na sua escritura, na sua narrativa, no capítulo 10, ele menciona e tem como epígrafe o começo, a missão dos 70. Jesus envia os 70 para fazer a obra dele, para anunciar a palavra dele. E ele diz então, quando ele comissiona os 70, ele diz: olha, eis que vos dou poder para pisardes escorpiões e serpentes, e para aqueles que estiverem enfermos vocês curarão em nome meu. E é interessante que eles vão e ali eles partem totalmente instruídos por Cristo. Olha, não levem nada. A cidade que os receberem, vocês entrem. A casa que vocês entrarem, que vocês forem recebidos, vocês ali permaneçam e façam tudo conforme tem que ser feito, porque o obreiro é digno, aleluia, daquilo que faz, do seu salário, pela obra que presta. E eles estão ali pregando, pessoas são curadas, almas se rendem aos pés de Jesus, almas entendem que o reino é chegado, aleluia. E aí eles começam a compreender, o povo se desperta, o povo que estava perdido, porque a própria palavra diz: olha, eu vim buscar aqueles que se haviam perdido, aleluia. Perdidos ao longo do tempo, perdidos ao longo da jornada, perdidos porque já não ouviram mais falar de um Deus poderoso, de um Deus glorioso, de um Deus tremendo, de um Deus que tudo faz, de um Deus que tudo pode, de um Deus que livra, de um Deus que liberta, de um Deus que salva, de um Deus que chama, de um Deus que escolhe, de um Deus que vocaciona, de um Deus que elege acima de tudo, aleluia, para estar perto dele. E aí os 70 estão ali fazendo a missão que fora designada, e eles fazem com maestria, porque o Espírito Santo era com eles, a sombra do Altíssimo estava com eles. E aí eles regressam, e no versículo 17, quando eles regressam, eles encontram com aqueles que o comissionaram, com Jesus, e vão dar o relato a Cristo. E quando eles estão dando o relato a Cristo: olha, Senhor, foi muito bom, pessoas eram curadas, nós falávamos ser curada em nome de Jesus, e as pessoas eram curadas, o mal saíam, as pessoas eram libertas, Senhor. E aí, aleluia, Jesus está olhando para eles, e eles estão dando o relato. E aí Jesus diz: olha, eu via Satanás riscar o céu, aleluia. E aí talvez hoje, o que muitos de nós, permita-me colocar dessa forma, no plural, às vezes as coisas não acontecem para mim e para você, é porque nós não vamos na direção certa, é porque nós não vamos na direção correta. Se nós olharmos para a Bíblia Sagrada de Gênesis e Apocalipse, nós vamos ver que no tempo do profeta Elias havia muitas viúvas em Israel, e muitas passando por necessidade, mas só uma foi atendida pelo profeta. No tempo de Eliseu, da mesma forma. No tempo de Jesus, então, quantas pessoas não careciam de milagres? Certa feita, um homem no tanque de Betesda, e Jesus pergunta para ele: ei, você quer ser curado?
Senhor, eu quero, mas eu não tenho ninguém que me coloque no tanque quando a água é agitada. E quando eu dou um passo para lá, quando eu me movo para lá, outro já foi e recebe em meu lugar. E aí Jesus então olha para ele e diz: toma o teu leito e vai. Aleluia. Do lado dele havia muitos outros doentes, mas somente aquele homem teve o privilégio de ser curado. Nós olhamos também para outros relatos de cura e nós vemos 10 leprosos. Jesus os despede e manda que eles se apresentem ao sacerdote. Mas quando eles estão indo no caminho, imagino eu que eles olham, as manchas ainda estão sobre eles, a lepra ainda está sobre os seus corpos. Mas de repente, quando eles começam a olhar, eles olham diferente. Aquilo que parecia que incomodava devido ao pano da roupa passar, já não está incomodando mais. E quando eles param, eles começam a olhar e ficam admirados. Nós fomos curados pela palavra do Messias. Sabe o que eu aprendo nessa história? Não foram os 10 que voltaram. Mais vale um coração grato em dificuldade do que um coração ingrato em desaperto. Aleluia. Porque só entende acerca do maior milagre para a humanidade quem já pegou a cruz e está carregando a cruz. Porque o maior milagre foi ele se despir do seu trono, foi ele deixar a sua glória, foi ele ficar em um corpo humano, mas 100% Deus, 100% homem, e ele dizer: Pai, eu vou resgatar, eu vou salvar, eu vou trazer para junto de nós. Aleluia. Talvez a Bíblia não menciona, mas quero eu aqui conjecturar. Quantas vezes o diabo não apareceu para Jesus? Jesus desiste. O ser humano é decaído, não tem jeito. O ser humano é uma forma que Deus errou. O ser humano é uma forma que o Pai errou. Mas aí Jesus está dizendo para Satanás do seguinte jeito: ei, Satanás, você pensa que o ser humano não tem jeito, você acha que o ser humano não tem como, mas eu quero dizer para você, lá na terra tem um tal de Carlos André, pecador, imperfeito, mas que entende a graça do meu sangue, mas que entende a graça do meu nome. Lá na terra tem um tal de Taylor que carece da minha misericórdia. Lá na terra tem uma igreja no Parque Ateneu, na área 207, aleluia, e esse povo me louva, e esse povo, quando abre a boca, eles se entregam de fato, e quando eles começam a glorificar, eu vejo a glória deles subindo, e eu não suporto, e eu começo a responder do trono, e a minha glória vai até ele, porque eu sou o Senhor. Sabe, esse Deus poderoso, que não necessita de nós, que não necessita de mim, que não necessita de você, mas faz questão de nos ter por perto. Aleluia. E aí, muitas vezes, de momentos de dificuldade, nós achamos que Ele não está vendo, nós achamos que Ele não se importa com a gente, nós achamos que Deus não está vendo as nossas aflições, os nossos dissabores, as nossas lamúrias, as nossas lutas, as minhas reclamações, e por que não dizer, as minhas murmurações. Aleluia.
Aramanda. Oh, aleluia. Aleluia. Aramanda. O Evangelho de Marcos, segundo escreveu Marcos, no capítulo 16, ele diz: olha, eu vos dou poder, eu vos dou poder, eu vos dou poder. Aleluia. Sabe, naquele momento, onde nós achamos e passamos por dificuldades, e passamos por provações, e achamos, não, tem que ser alguém que tem que vir, tem que orar, e tem que falar uns 5 minutos em línguas estranhas, e impor a mão sobre a minha cabeça, e aí começar a falar: eis minha serva que eu te digo, eis meu servo que eu te digo, eu tenho algo para você, e é isso, é aquilo e tal, eu vou te abençoar, eu vou fazer. Mas sabe, tem hora que Deus está esperando, é somente eu chegar, é eu poder dobrar os meus joelhos, é eu poder chegar num lugar como esse, preparado para a oração, é eu me dobrar, é eu me achegar diante dele e dizer: Senhor, eu estou aqui, eu estou necessitando, eu sei que o Senhor está me vendo, o Senhor conhece a minha luta, o Senhor conhece a minha aflição, o Senhor sabe da minha necessidade, o Senhor sabe que eu já não estou mais suportando. Talvez Deus só está esperando isso de nós, mas aí nós estamos calados, mas aí nós não estamos entendendo. Parece que a sensibilidade do Espírito Santo já se foi da nossa vida, mas aí de repente, eu costumo dizer que é como a síndrome de Asaf, quando ele foi para o trono, quando ele foi para o templo, em um dia que a sua alma se abriu, que o seu coração se abriu, ele pôde entender e viu que o final do injusto, que o final do ímpio, ele é trágico, mas o final daquele que conhece o Senhor dos Exércitos é um final de glória e nada se compara. Oh, aleluia! E nada se compara. Os 70 estão alegres porque retornam. Uma missão com êxito, uma missão com sucesso total. E aí Jesus responde para eles: olha, eu sei que vocês estão muito alegres, eu sei que vocês estão regozijando muito, eu sei que vocês estão muito felizes, porque vocês viram as pessoas serem curadas, vocês viram o paralítico voltar ao normal, vocês viram o coxo andar, vocês viram o cego enxergar, vocês viram o mudo falar, vocês viram pessoas se renderem ao Evangelho, vocês viram pessoas se renderem ao nosso caminho, ao meu caminho. Mas eu quero dizer para vocês: alegrai-vos. Aleluia! Alegrai-vos, porque os vossos nomes estão escritos nos céus. Oh, aleluia! Não, você não entendeu, eu vou repetir: alegrai-vos, porque os vossos nomes estão escritos nos céus. Ei, não estão escritos no papel, não. Ei, não é esse nome que está na sua carteira de habilitação, não. Ei, não é esse nome que está no teu CPF, não. Ei, não é esse nome que está na sua carteira de identidade dele, não. Ei, esse nome, o seu nome, ele está escrito, é no livro da vida. Alegrai-vos por isso. Ei, aleluia, aleluia. Arabanda, arabanda. Quando a gente entende o que significa isso, as lutas vêm sim, ei, aleluia, mas
mas elas vêm, a gente tem força do alto para vencê-las, mas ela vem, a gente consegue superá-las, mas ela vem, a gente consegue romper, mas elas vêm, a gente quando passa lá do lado de lá, como diz o hino, quando a gente atravessa o mar, que a gente chega do outro lado, a gente olha para trás e começa a entender e começa a perceber como é que eu cheguei aqui, como é que eu atravessei, como é que eu passei. Mas o importante não é a gente achar que foi pelas nossas forças, é entender que foi por causa dele, porque tudo é para ele, tudo é por ele, nada do que foi feito sem ele. Aleluia. O maior milagre para a humanidade. O parente que está longe vai vir. O parente que está longe vai vir. Aleluia. Ramana. Ramana. Oh, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. O parente que está longe vai vir. É só não dar ouvido para a oposição. Que oposição, pregador? A oposição que diz para você: olha, não tem jeito, fulano não tem como, fulano não vai nunca para onde você está, fulano não vai te acompanhar nunca. Ei, minha querida, quem está falando isso não sabe o Deus que você serve. O maior milagre para a humanidade. Você já parou para pensar que a cruz era para mim, era para você? Que a cruz era a pior morte do Império Romano, era a morte mais desonrosa do Império Romano, era a morte de cruz. Tanto que Pedro diz: olha, eu não sou digno de morrer como o meu mestre, me põe de cabeça para baixo. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Eu não vou lembrar o ano, mas eu ainda era funcionário de Vila Nova, não sei se 2010, 2011, e vindo do Jardim Olímpico, da congregação do Jardim Olímpico na época, nós passamos aqui na porta. Eu disse assim para Jesus: eu acho que um dia eu prego nessa igreja. 2026. Queridos, milagre não é o que nos move. Milagre não é a nossa motivação. Não pode ser a nossa motivação. E aí me entenda, eu não quero dizer que você não tem que orar pelo seu milagre. Não, não é isso. Mas eu digo dessa forma, é porque quantas pessoas que às vezes ouvem, eu não vou dizer nem profecia, mas ouvem profetada acerca de que vai acontecer um milagre, e aí o milagre não acontece, e ela deixa o maior milagre para a humanidade, que é o que? A salvação. Ela abandona a salvação, porque ninguém pode riscar o nosso nome no céu.
Só quem pode riscá-lo sou eu mesmo. É nós mesmos, é individual. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Mas certa feita, a enfermidade bateu na nossa casa. A minha esposa apareceu uma hérnia no umbigo. E aí chegou um momento, chegou um tempo em que nem calça ela suportava mais usar, pastor, porque apertava bem em cima. E aquele caroço cada vez só ia crescendo. Pastor Zé Ribamar, eu tinha uma moto seminova. Eu fui para vendê-la num dia de preocupação, num dia de apuro, num dia de aflição. A cirurgia ficava cerca de 10 mil e um pouquinho. A moto só valia no máximo 5,5. E eu disse: Jesus, de onde vai vir o restante, Jesus? Não tem. Nem se eu passasse todos os cartões não dá. E aí a gente orando, apresentando em um ciclo de oração, apresentando na oração da noite. E aí num dia que Deus marca na agenda, é hoje que eu vou fazer. Ela estava lá na casa da minha saudosa sogra, da mãe dela, e o primo dela, pastor, tinha um exame para fazer ali nas imediações do setor. E aí ele fala: nossa, eu vou parar mais para lá, que hoje eu não tenho tempo de ir na minha tia, hoje eu não posso nem entrar na minha tia, porque eu estou com pressa, eu tenho que fazer isso e aquilo outro. Mas ele rodou nos quarteirões em volta, e o único lugar que ele achou foi de frente à casa da minha saudosa sogra. E ele para o carro: eu não vou nem entrar lá agora, que eu estou com pressa. E ele vai lá na consulta. Quando ele volta, na hora que ele ia entrando no carro, a minha cunhada abre o portão e diz: primo, você por aqui? Aí foi o jeito de entrar. E quando ele entra, ele dá de cara com a minha esposa. E ao dar de cara com a minha esposa: ei, mulher, Deus tem um negócio contigo hoje. Aleluia. Oh, aleluia. Glória, glória. Eu não ia parar aqui, eu não queria parar aqui, eu fiz de tudo para não entrar, mas Deus não permitiu eu sair daqui. E já que eu entrei, eu sei que Deus vai curar. E ele diz: titia, era minha sogra, a senhora tem aquele olhinho aí ungido, sabe aquela senhora da Assembleia, que hoje está quase extinto, já não está tendo mais. Aquelas que andavam com folheto na bolsa, aquelas que andavam com o olhinho da unção na bolsa, era a minha sogra. Oh, aleluia. E aí ele disse: pega o óleo, titia, põe a mão aqui. Ele não sabia, põe a mão aqui na região do umbigo dela. E quando ele começa a orar, a minha sogra, a minha esposa está sentindo queimou, está queimando, o negócio está queimando. E aí de repente, aquilo que doía já não dói mais, Taylor. Aquilo que outrora causava dor já não causa mais. E aí na semana seguinte era consulta com o médico. O médico então pede uma ressonância, ele pede uma radiografia. E nessa radiografia, oh, pasmem meus queridos, lá está escrito no laudo médico: a região encontra-se em processo fibrocicatricial. O médico olha e ele diz: dona Maria de Fátima, aonde é que a senhora foi fazer a cirurgia? Aonde é que a senhora foi? Eu preciso falar com esse doutor. Por que, médico? Por que, doutor fulano? O senhor quer falar com ele? Não, é porque desta forma, dessa perfeição que o bisturi passou, eu nunca vi. Oh, aleluia! E aí quando ele para de falar, a minha esposa diz: doutor, eu não sei se o senhor acredita, eu não sei se o senhor crê, mas
Mas quem fez essa cirurgia foi o doutor Jesus de Nazaré. Aleluia. E aí quando ela disse isso, ele falou o seguinte: não, dona Maria, eu acredito, porque a minha esposa também frequenta uma dessas igrejas dos crentes. A senhora é crente? E ela diz: eu sou da Assembleia de Deus. Aleluia. Se coloca de pé. Oh,